Irmãs e irmãos caríssimos, bem-vindo a este encontro semanal com a Palavra e que a bênção de Deus esteja em todos os nossos lares e nos ajude a sermos cristãos autênticos, seguidores de Jesus. Estamos continuando nesta catequese, conhecendo um pouco os grandes pontos da nossa fé que devem nos identificar como cristãos. Uma fé que não se limita a uma crença, uma fé que se torna um compromisso, uma fidelidade ao projeto de Deus. E este ponto que nós vamos trabalhar agora, lembrando que falávamos semana passada que a proposta de Jesus é viver em comunidade, é lembrar do sinal, do sacramento, que quer dizer sinal, que Jesus nos deixou para que a memória dele continuasse sempre. O quadro que ilumina essa nossa reflexão traz um desenho do Padre Fulvio, um desenho singelo, muito simples, bonito, da última ceia. Jesus reunido com os seus amigos ao redor de uma mesa, partilhando com eles a comida antes de ser preso e ser crucificado. Estamos em tempo de Quaresma, estamos nos preparando a este momento de fé que exige a nossa conversão. Nós estaremos celebrando, sobretudo nesta Quaresma, a memória de uma conversão da Igreja ao mundo dos jovens. A campanha da fraternidade nos desafia a isso, apostar na juventude, apostar no novo, em novas maneiras de se relacionar. E esta foi a novidade que Jesus trouxe. No momento em que todo mundo celebrava a Páscoa, comendo a carne do cordeiro, junto com as ervas amargas, repetindo um gesto tradicional de praticamente mais de 1200 anos, que o povo vinha celebrando desta forma, Jesus constrói algo de profundamente novo. Quando os amigos perguntam para Jesus, onde é que nós vamos preparar a nossa Páscoa? Onde é que nós vamos nos reunir? Todo mundo sabia, o lugar para se reunir era o Templo de Jerusalém. Lá as diferentes famílias se organizavam na praça, nas grandes esplanadas do templo, para poder depois receber o cordeiro sacrificado e comê-lo junto, entre familiares. Assim era feita esta celebração. E Jesus muda. Jesus diz, não, vamos numa casa, ao redor de uma mesa. Essa é a primeira grande mudança, a grande novidade que Jesus traz a partir deste gesto. Não é mais um templo, é uma casa. No templo tem hierarquia, no templo tem degraus, no templo tem gente mais importante e menos importante. Tinha o sumo sacerdote, tinha os sacerdotes das primeiras 14 classes, tinha os sacerdotes das outras 14 classes, depois tinha os levitas, depois tinha os doados, depois tinha os... Era uma hierarquia única. E o templo, de uma certa forma, servia para legitimar o exercício do poder e, não esqueçamos, da opressão em cima do povo. Quando Jesus diz, não é o templo, o nosso lugar é uma casa, aí já muda tudo. Porque na casa a hierarquia não existe, existe a autoridade, existe o serviço, existe a disponibilidade, e quem acha que é o chefe da casa acaba sendo o servidor de todos, aqueles que trazem a comida para casa, a mãe é aquela que cuida dos filhos, que acode a família toda,
os filhos participam desta mesma vida. Casa é um outro mundo. Isso não podemos perder de vista ao celebrarmos a Eucaristia. Mesmo que hoje a Eucaristia seja celebrada ainda nos templos, mas não podemos esquecer que aquele lugar em que nós nos reunimos para celebrar é a nossa casa, onde todos nos chamamos de irmãos e irmãs. A Páscoa era celebrada ao redor do altar. E o altar lembra os sacrifícios, os 1000 sacrifícios em que o povo tinha que sustentar o grupo dominante sacerdotal. Sacrifício de holocausto, sacrifício de oração, sacrifícios de comunhão, sacrifícios pelo pecado, inúmeros. Tem 8 capítulos inteiros no livro do Levítico que nos explicam como é que funcionavam estes sacrifícios todos. E todos às custas do pobre trabalhador, que se comprometia em levar ao templo seus sacrifícios, suas ofertas, seus dízimos, para sustentar o aparato hierárquico do templo. Quando Jesus quer celebrar a sua Páscoa, não faz a celebração ao redor de um altar, mas ao redor de uma mesa. E mesa é justamente o contrário de altar. Altar supõe o sacrifício, supõe levar e dar para o poderoso. Mesa significa a partilha, é levar e dar para todos nós. É a comunhão que nós celebramos. E quem faz o sacrifício é o próprio Jesus. Não são mais os sacrifícios de cordeiros, de bois, de pássaros. É um pão repartido. O projeto de Jesus é um pão repartido. Esta é a Eucaristia. Por que chamamos de Eucaristia? Já falamos em outros momentos nesses nossos encontros bíblicos. Eucaristia significa agradecimento. Porque nós estamos não na atitude de quem leva sacrifício e suplica que então em troca Deus nos dê alguma coisa, como às vezes na nossa educação popular fazemos quando pensamos que fazemos um sacrifício para conseguir uma graça de Deus. Não é assim que às vezes nós pensamos? O pessoal faz uma promessa para conseguir uma graça, uma promessa custosa, às vezes difícil, dura, mostrar que nós fazemos um sacrifício e assim Deus, no seu reconhecimento, vai reconhecer o nosso sacrifício e vai nos cumular com a graça que nós pedimos. Muitas vezes fazemos com Deus, mantemos essa atitude antiga, pré-eucarística. Não, nós estamos simplesmente agradecendo. Porque o que nós recebemos não depende de nós. Não é um retorno que corresponde ao nosso sacrifício. Não, é um dom de Deus. Por isso se chama de Eucaristia, porque Ele nos diz, esta casa é a nossa casa, esta mesa é a nossa mesa, esse pão partilhado é de todos nós. Este é o sinal que nós celebramos e que chamamos de agradecimento, Eucaristia. Obrigado. Obrigado porque você se sacrificou por nós, sem esperar nada em troca, porque o que é que nós podemos dar em troca ao sacrifício do próprio Deus? Não tem como. Ele deu a vida e Ele disse, este pão aqui sou eu. Este vinho aqui é o meu sangue. Comei, bebei, para serdes como eu, para que a minha memória permaneça sempre. Está lá escrito, fazei isto em memória de mim. Participar desta vida plena.
sentirmos-nos irmãos, porque em nós corre o mesmo sangue de Jesus, recebemos a mesma vida de Jesus. É um sacramento. Isso quer dizer que nós somos, ao celebrar este sinal, somos convidados a vivenciar na realidade o que nós celebramos. Transformar a nossa sociedade, o nosso bairro, a nossa rua numa casa onde todos se sintam irmãos e irmãs de verdade, acreditando na fraternidade de quem se põe sem degraus, sem um acima do outro, mas todo mundo sentado ao redor da mesma mesa, numa profunda e aceita igualdade, apesar de todas as diversidades que existem entre nós. E no mesmo tempo com um projeto de vida que é a partilha, para que não haja entre nós necessitados. Esta é a novidade. Aqui os jovens nesta campanha da fraternidade são convidados, e não só eles, nós também, que já passamos do ponto da juventude, que já não podemos viver tanto quanto já vivemos. É radical, e é isso que nós temos que dizer, cobrar, propor, exigir com a mesma radicalidade de Jesus que nós sejamos os atores de um mundo novo, os protagonistas de um mundo de relações diferentes, relações igualitárias, relações de serviço, relações de fraternidade. Isto é ser igreja. Ser igreja é ser o que nós celebramos na Eucaristia. Ser igreja é sentirmos-nos com Jesus ao redor de uma única mesa, dizendo: faça-se em nós o que a tua palavra diz, para que a tua memória permaneça para sempre ao longo dos tempos e em todos os lugares. Continuaremos na próxima semana a nossa catequese.